Hoje o texto base, a nossa introspecção, para a gente poder ter aqui o nosso papo vertical, está no livro de Terrilins, livro de Salmos, capítulo de número 15, que nos diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e prática, naquilo que é justo, e que o coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Eterno, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, quem não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca, jamais será abalado. Amém? Davi aqui revela algo que a maioria até os dias de hoje ignora. Eu quero convidar você a dar um mergulho neste profundo conhecimento aqui que Davi deixou para nós. Porque o Salmos de número 15 é tão curto, mas carrega um dos padrões espirituais mais elevados de toda a narrativa sagrada. O homem que pode habitar com Hashem. O Salmo começa com uma pergunta poderosa: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Uau! Essa não é uma pergunta sobre ir à igreja, à comunidade, à sinagoga. É uma pergunta sobre quem pode viver na presença de Hashem continuamente. Então, aí surge a revelação. Davi não respondeu falando de rituais, ele não fala de sacrifícios, ele não menciona posição, título, unção visível. Não, 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 não. Davi descreve caráter. Observa algo aqui. O Salmo 15 apresenta 11 características daquele que habita com Hashem. E aqui está uma curiosidade que quase ninguém percebe. Essas 11 características funcionam como um contraponto espiritual aos 10 mandamentos. Enquanto em Shemot, Êxodo capítulo 20, o Eterno entrega a Torá no Sinai, em Salmos 15, Davi revela como essa Torá se manifesta no coração de alguém que já está transformado. Ou seja, os mandamentos dizem, não faça. O Salmos 15 mostra quem você se tornou. Que maravilha. Não é comportamento imposto, é natureza transformada. Então existe um detalhe impressionante aqui no versículo de número 3. Aquele que não difama com a língua. Então, antes de falar de grandes pecados, o Eterno começa com a língua. Por quê? Porque quem não governa a língua não consegue governar a sua vida espiritual. A presença de Adonai não é bloqueada apenas por grandes quedas, mas por pequenas corrupções diárias. Fofoca, mentira sutil, palavras que ferem, e por aí vai. Então tem um detalhe aqui que quase ninguém fala ou ignora. No versículo de número 4, ali nos diz, aquele que honra os que temem ao Eterno. Algo raríssimo, raríssimo nos nossos dias. Deus está olhando para a nossa geração. E não está olhando só para como você trata o seu relacionamento com Ele, não. Mas também como você trata quem pertence a Ele. Amém? E isso revela um princípio absurdo aqui. Você não pode amar o Eterno e desprezar pessoas que honram o Eterno. A forma como você se posiciona diante dos justos define o nível de acesso que você terá à presença de Hashem. Então tem um segredo final aqui para nós. O Salmo termina com uma declaração. Quem faz isso jamais será abalado. Jamais. Então preste atenção aqui. Não diz que essa pessoa não vai enfrentar problemas, tempestades, desertos, vales. Não está falando sobre isso. Mas está dizendo que ela não será abalada. A pessoa é comparada como um monte de Sião. Uau! O Salmo 15 não é sobre evitar crises. É sobre se tornar inabalável diante delas. Então qual é a chave reveladora aqui para nós? O verdadeiro acesso à presença de Hashem não é construído em momentos espirituais intensos, mas em decisões silenciosas de integridade todos os dias da nossa vida. Então tem um resumo aqui muito profundo para nós. Adonai não procura perfeição em nossos rituais, mas integridade constante. A presença não é um lugar que eu e você visitamos, mas é um lugar em que eu e você sustentamos. Então o maior teste espiritual está nas pequenas coisas, não nas grandes. Então fica aqui uma frase final para a nossa meditação. Nem todo mundo que entra na presença de Adonai permanece. Mas quem vive Terrilins 15, Salmos 15, se torna morada, não visitante. Amém? Podemos orar sobre esta palavra de hoje? Para que esta semente não fique à beira do caminho, para que a ave de rapina não venha devorar? Que nós possamos plantar esta palavra em nosso coração e que este coração seja uma terra fértil, para que esta palavra germine e dê frutos para a glória de Hashem. Aleluia. Ó soberano do universo. Ó Hashem. Nosso Deus e Deus de nossos pais. Com humildade e anseio nos aproximamos de Ti nesta hora.
Não desejamos ser meros visitantes em tua presença, mas sim construir em nosso ser um santuário eterno para ti, uma morada digna para a tua Shekinah. Que cada pensamento, que cada palavra, que cada ação seja um tijolo na edificação deste templo interior. Que nossos corações sejam purificados, que as nossas mentes sejam iluminadas, que a nossa alma seja elevada, para que possamos refletir a tua glória e cumprir a tua vontade com amor e devoção. Ajude-nos a remover as barreiras que nos separam de ti, as vaidades, os apegos que escurecem a luz da tua verdade. E que a tua Torá seja a planta arquitetônica de nossa existência e que teus mandamentos sejam os pilares que sustentam a nossa emuná. Concede-nos a força para poder preservar a nossa retidão diante de ti, a sabedoria para poder discernir o caminho certo e a compaixão para aproximar o nosso amor cada vez mais do nosso semelhante, como também a nós mesmos. Pois sabemos que em cada ato de bondade, em cada gesto de justiça, construímos um pedacinho do teu reino aqui na terra. Assim eu oro sobre os méritos de Yeshua HaMashiach e agradeço pela oportunidade do Senhor ter nos dado a palavra de hoje, a revelação de hoje, e ter construído na nossa vida toda esta kavaná para poder apresentar ao Senhor nesta manhã. Nós te amamos e te agradecemos, não por aquilo que tu faz, mas por quem tu és em nós e por tudo aquilo que nós nos tornamos em ti. Amém, Eterno.